Você vai ver no Jornal da Assembleia. Parlamentar questiona mais investimentos em segurança pública e situação das delegacias e do baixo efetivo de policiais. E na série especial dos 200 anos de Alagoas, os elementos que compõem a cultura popular, a literatura e novas expressões em nosso estado. O Jornal da Assembleia está começando. Olá! O deputado Rodrigo Cunha voltou a questionar o investimento do governo em segurança pública. Mais de R$1 bilhão, enquanto a educação tem orçamento que não chega à casa dos 800 milhões. Investimento que contrasta com a situação das delegacias e das condições de trabalho do baixo efetivo de policiais. Dados da própria Secretaria de Segurança apontam um pico de quase 50% no número de homicídios no estado. Veja na reportagem. Ao fazer uso da tribuna, o deputado Rodrigo Cunha fez um alerta sobre o aumento no número de homicídios registrados em agosto deste ano, que, de acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública, teve um crescimento de 45%. Ao verificar o Boletim Mensal de Estatística Criminal de agosto deste ano, publicado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, pude verificar o número de homicídios no estado de Alagoas e ele voltou a crescer. Em termos comparativos, esse último agosto registrou o maior número de homicídios desde 2014. Foi um crescimento de 45% comparado ao mês de julho. Então nós estamos falando aqui de um mês para o outro. O mês de julho, acredito que todo alagoano ficou sabendo que diminuiu a violência. A publicidade foi quase que diária durante 30 dias. Mas eu já não estou falando de julho, estou falando dos números estatísticos de agosto. E esses números aumentaram em 45% a quantidade de homicídios. O parlamentar ainda fez uma comparação entre os recursos destinados à segurança pública, aproximadamente R$1 bilhão e 36 milhões, e à educação, que não chega a 800 milhões de reais. E vamos fazer também uma reflexão sobre esses R$1 bilhão e 360 milhões de reais investidos em segurança. Então, só essa diferença já daria para construir quase 400 quadras escolares. E aí, o que acontece, deputado Bruno Toledo? Só com essa diferença. Se fosse igual educação e segurança, a diferença de 140 milhões dava para construir 400 quadras de esporte. E o que é isso? 400 quadras de esportes. Quantos jovens estariam ali praticando aquele esporte? E a gente sabe que muito do que é fruto da violência é fruto da ociosidade, é fruto realmente dos jovens não terem o que fazer. Então aqui é uma situação simbólica apenas. Então se escolheu não se investir tanto em educação e isso tem reflexos. O deputado Rodrigo Cunha também falou sobre a situação das delegacias e das condições de trabalho da Polícia Civil de Alagoas, que, segundo ele, opera com baixo efetivo. Você vai a uma delegacia e o policial, ele acaba sendo, policial civil, a babá do preso. É ele quem vai levar comida, é ele que vai levar ao banheiro, é ele que é responsável no caso, quando eu observei ali, automóveis, motos que são detidos, que são apreendidos e acabam não fazendo a sua função principal, que é investigar crimes, que é fazer cada vez mais com que os inquéritos sejam bem instruídos e assim ficam sobrecarregados. E na série 200 anos de Alagoas, a reportagem especial de hoje traz os elementos que estão presentes na construção da nossa cultura popular, da literatura, bem como a evolução da fotografia e do cinema, além de novos elementos culturais. Confira. Características muito fortes do povo alagoano, as danças e folguedos, como o guerreiro e o pastoril, fazem parte da construção cultural do estado. De acordo com a museóloga Carmen Lúcia, essas manifestações tiveram origem nas senzalas como opção de entretenimento aos senhores de engenho. Os nossos folguedos populares, que tiveram origem nas casas grandes dos senhores de engenho, numa época em que não tinha lazer. Não se tinha televisão, não se tinha um rádio,
não se tinha vitrola. Então, o lazer era a apresentação dos grupos folclóricos. E estes senhores tinham a informação dos folguedos portugueses. E aqui, esses folguedos começaram a ganhar elementos da cultura local. Nisso, nós conseguimos arregimentar um grupo extraordinário de brincadeiras que na época tinham um cunho social, porque elas mantinham aquele estado social e econômico da época, ajudavam a manter aquele estado. Então, tudo isso contribuiu para que esses grupos permanecessem. E de todos esses grupos, naturalmente, que eu destaco o guerreiro, que é aquele que tem uma afinidade muito grande com a própria têmpera do alagoano. Outro elemento cultural que representa o estado é o artesanato, famoso e muito valorizado principalmente por turistas. Nós temos aqui mesmo em Maceió o centro de rendas, que é o Pontal, onde congrega trabalho das rendeiras de toda essa área dos canais, e o filé é a renda mais representativa da nossa Alagoas. Mas temos também o rendendê, nós temos a renda de bilros, nós temos a singeleza, nós temos o boa noite, tantos outros bordados e rendas espalhados aí pelo nosso estado, nas mãos hábeis das mulheres. Nesses 200 anos, a Festa da Arte Moderna, que aconteceu na década de 20, foi uma das mais marcantes para a cultura alagoana, principalmente para a literatura. Desse percurso, desses 200 anos, eu lembro que a década de 1920 e 1930 foram as décadas mais ricas da nossa cultura. Nessa época, nós entramos para a arte nova. E não é fácil, em um estado tão tradicionalista, em um estado tão agrário, romper com os padrões estabelecidos. E os jovens da época conseguiram esse rompimento, não é? Eles participavam de grupos literários, sobretudo na literatura. Participavam de grupos literários muito fortes, de estudantes de 17, 18 anos, mas que já tinham uma literatura séria atrás deles. E estes jovens de ontem, que depois vieram a ser orgulhos nacionais, como o mestre Aurélio Buarque de Holanda, não é, que pertencia a esse grupo. Atualmente, o cenário cultural alagoano ganhou novos expoentes, a fotografia e o cinema, que têm se destacado muito no cenário nacional. Eu acho que nós estamos num bom momento de fotografia e de cinema. Duas manifestações de arte que crescemos muito nessas últimas décadas. Talvez até pelo fato de termos tido na década de 70 os festivais de cinema. E isso foi preparando uma célula inicial, e os jovens, os estudantes daquela época, que se apresentavam com os seus filmes Super 8, hoje são cineastas, alguns profissionais, outros fotógrafos profissionais, professores de fotografia. Sobre a possibilidade do desaparecimento dos grupos de folguedos e danças populares frente ao surgimento de novas manifestações culturais, a museóloga Carmen Lúcia diz que é natural eles terem se modificado ao longo dos anos. É natural que quando esses bueiros se apagaram e vieram as turbinas das usinas, essa aristocracia rural também se mudou para a cidade. E aí já não teve mais interesse em patrocinar aqueles grupos. Também já tinha o rádio e chegou televisão, e isso e aquilo, mil baladas que a cidade grande oferece.
já não precisavam morar no campo, já moravam na cidade. Esses grupos foram definhando e hoje eles são representações de uma época. Então é natural que hajam todas essas mudanças, porque a sociedade que os mantinha se modificou. Vamos sempre incentivar a permanência, mas a gente não pode também querer que eles fiquem engessados. Bem, encerramos aqui mais esta edição do Jornal da Assembleia. Fique agora com a nossa programação e até logo mais.